Até agora, vimos como uma arma invisível e altamente eficaz mudou o panorama da defesa aérea. A nova geração de lasers contra drones não é apenas uma inovação, é uma revolução que promete manter a vantagem, mesmo diante das futuras tentativas inimigas de neutralizá-la. Este não é simplesmente um avanço comum. Trata-se de um marco histórico no desenvolvimento dos sistemas antiaéreos. O laser, capaz de desabilitar eletrônicos com precisão quase imediata, abre uma nova era de proteção, onde o custo e a velocidade de resposta definem o futuro da guerra. Imagine uma tecnologia que faz drones em. Resumo anterior: a tecnologia de defesa aérea em desenvolvimento tem raízes que remontam aos anos 80, quando cientistas soviéticos exploraram a transmissão de dados por fibra ótica. Embora a princípio isso parecesse irrelevante para as operações de defesa aérea, engenheiros contemporâneos descobriram como reaproveitar esses princípios para criar um novo sistema de armas focalizado na neutralização de drones. Era uma época em que lâmpadas elétricas potentes eram utilizadas em vez dos modernos lasers. A luz era direcionada através de finíssimos tubos. No entanto, essa tecnologia não parecia relacionada à defesa aérea. Engenheiros atualmente perceberam que as técnicas de focagem de luz poderiam ser aplicadas para desenvolver um feixe compacto capaz de desativar eletrônicos. Esse insight foi o ponto de partida para a nova arma. Supõe-se que o sistema funciona por meio de uma complexa combinação de espelhos e lentes que concentram o feixe sobre o alvo. Quando um drone é atingido, não há destruição física, mas sim um superaquecimento de sua eletrônica, fazendo com que falhe instantaneamente. Essa característica explica por que os drones abatidos simplesmente caíam, sem deixar vestígios de explosões. Um analista que examinou os destroços observou que os circuitos integrados dentro dos drones pareciam ter sido torrados, enquanto a superfície externa permanecia quase intacta. Esses danos diferem dos causados por métodos mais convencionais. Contudo, a nova tecnologia enfrentava desafios. As informações indicam que os primeiros protótipos demandavam uma quantidade imensa de energia, tornando-os impraticáveis em combate. Eram necessários geradores volumosos, difíceis de transportar e implantar nas linhas de frente. A solução surgiu na forma de fontes de energia compactas e pulsadas. Esses dispositivos acumulavam carga, emitindo potentes raios de luz suficientes para atingir os alvos, o que resultou em um tamanho reduzido dos equipamentos, adequando-os para o uso em campo. As primeiras avaliações do sistema começaram meses atrás, apresentando resultados instáveis. O feixe nem sempre atingia o alvo e o consumo energético ainda era elevado. Entretanto, após ajustes, o desempenho do sistema apresentou resultados impressionantes. Conforme dados militares, a eficácia da tecnologia contra pequenos alvos, como drones, chegou a quase 90%. Poderíamos imaginar que uma nova era de combate se avizinha. Será que essa tecnologia poderá realmente mudar a forma como guerras são travadas? E quais misteriosas descobertas ainda estão por vir? No recente desenvolvimento de tecnologias militares, uma nova arma secreta tem chamado a atenção de especialistas e analistas: um avançado sistema de defesa aérea laser, capaz de neutralizar drones inimigos quase que instantaneamente. Essa tecnologia, que estava adormecida em velhos arquivos soviéticos, foi ressuscitada em um momento em que o inimigo inundou os céus com drones baratos e numerosos, se tornando uma verdadeira mudança de paradigma no campo de batalha. O que está realmente acontecendo? A pergunta ecoa entre os analistas enquanto relatos de drones inimigos sendo abatidos sem deixar vestígios surgem cada vez mais entre as tropas. Nos últimos dias, a eficiência dos drones adversários caiu drasticamente. Anteriormente, centenas conseguiam alcançar vários alvos em nosso território, mas na última semana, mais de 500 desapareceram no céu. Nenhum vestígio de explosões ou mísseis foi encontrado, apenas indícios de que algo peculiar estava modificando o cenário de combate. Surge então o mistério: a nova tecnologia de defesa a laser. Ao que tudo indica, experimentos com feixes de luz de alta intensidade foram realizados com base em inovações dos anos 80. Naquela época, essas tentativas pareciam fúteis, mas agora são a chave para um sistema que poderia mudar o equilíbrio de poder. Imaginemos a cena: um soldado na linha de frente observa um drone inimigo flutuando no céu. De repente, uma luz intensa flecha aparece, e o objeto simplesmente desaparece, sem deixar vestígios. O que poderia causar isso? Os operadores de drones inimigos se questionam em conversas interceptadas.
discutindo uma aterrorizante ameaça invisível. Nesse contexto, surgem informações de que diversos países estão tentando coletar dados sobre essa nova tecnologia, atraídos por prejuízos inesperados em suas operações com drones. Contudo, todos os esforços para acessar detalhes técnicos e projetos estão cerceados. Isso garante que a provável nova arma permaneça sob um véu de segredo, dificultando a elaboração de contramedidas por parte do inimigo. Porém, há algo ainda mais intrigante por trás do desenvolvimento desta tecnologia. Mesmo com os desafios de energia e a necessidade de refinar o sistema, os engenheiros estão otimistas. A meta é aumentar a distância de alcance da instalação a laser, que até então era limitada a alguns quilômetros. Uma vez ampliada, esta tecnologia permitirá interceptar drones na fase inicial de seus voos, aumentando significativamente a proteção dos nossos ativos. O que será que esperam alcançar com esses avanços? Agora, os engenheiros buscam implementar novas lentes e fontes de energia, o que poderia multiplicar o alcance por até 2 vezes. Contudo, enquanto esses desenvolvimentos avançam, os efeitos colaterais da nova tecnologia trazem à tona questões inquietantes, desafiando a percepção do que é segurança e eficácia em um campo de batalha em constante evolução. O que mais poderá emergir desse labirinto tecnológico? À medida que as investigações continuam, resta saber, será que essa tecnologia, outrora relegada ao limbo do esquecimento, prevalecerá na redefinição das estratégias militares atuais? O tempo dirá se o verdadeiro impacto desta nova capacidade será tão revolucionário quanto se espera. Nos últimos meses, avançamos em uma inovação capaz de mudar tudo na luta contra os drones inimigos. Essa tecnologia tem raízes surpreendentemente antigas, vindas dos anos 1980, quando cientistas soviéticos experimentavam a transmissão de dados via cabos de fibra ótica. Naquela época, em vez dos lasers modernos, eles usavam lâmpadas de altíssima potência, cujo brilho era guiado por tubos minúsculos. À primeira vista, parecia algo distante da defesa antiaérea. Mas a história reservava algo inesperado. Engenheiros atuais descobriram que a ideia original de concentrar um feixe intenso de luz podia ser adaptada para criar um raio compacto capaz de desativar eletrônicos de forma quase instantânea. Foi assim que nasceu o embrião do que chamamos hoje de sistema laser de defesa aérea. Mas como exatamente ele funciona? Especialistas acreditam que o segredo está numa combinação precisa de espelhos e lentes que direcionam um feixe de energia sobre o alvo. O drone atingido não explode, não se despedaça. Ele apenas queima por dentro, sua eletrônica superaquece e falha em segundos, deixando a estrutura intacta e sem vestígios de detonação. Um analista que examinou destroços notou algo inquietante: os circuitos pareciam assados de dentro para fora, enquanto a carcaça permanecia quase perfeita. Isso é totalmente diferente do que vemos com armas convencionais. Porém, essa tecnologia não surgiu sem desafios. Fontes próximas ao desenvolvimento revelam que as primeiras versões eram verdadeiros elefantes elétricos. Consumiam tanta energia que precisavam de geradores enormes, pesados e difíceis de transportar para a linha de frente. A solução veio com a criação de fontes de energia compactas por pulso, capazes de armazenar eletricidade e liberá-la em rajadas potentes o suficiente para derrubar os drones. Essa mudança permitiu reduzir o tamanho dos equipamentos, tornando-os práticos para uso no campo de batalha. As primeiras tentativas ocorreram há alguns meses e os resultados não foram constantes. O feixe, às vezes, falhava em atingir o alvo, e o consumo de energia ainda era elevado demais. Mas após aprimoramentos cruciais, a máquina começou a mostrar seu verdadeiro potencial. De acordo com relatórios militares, sua taxa de sucesso contra pequenos alvos, como drones, alcança incríveis 90%. Um desempenho muito superior aos sistemas de defesa tradicionais, que frequentemente perdem esses vultos rápidos e ágeis no céu. Mas o que isso significa para o futuro dessa guerra? Será que o inimigo está realmente despreparado para essa arma silenciosa que destrói drones sem deixar rastros? Ou estamos apenas começando a entender o alcance dessa revolução tecnológica? A próxima surpresa pode ser ainda mais chocante. A verdadeira questão é: até onde essa inovação vai mudar as regras da batalha? Até agora, várias agências de inteligência ao redor do mundo tentaram descobrir detalhes sobre essa nova arma secreta.
Há rumores de que especialistas estrangeiros chegaram a solicitar acesso aos destroços dos drones abatidos, buscando entender a natureza dos estranhos danos sofridos. Mas toda a informação permanece sob rígido controle, guardada a 7 chaves. Nos bastidores do setor de defesa, uma fonte confiável revelou que o acesso aos projetos e documentos técnicos é restrito até mesmo para a maioria dos envolvidos no desenvolvimento. Isso torna quase impossível qualquer vazamento. Apesar do pouco tempo desde as primeiras provas, os engenheiros já correm contra o relógio para aprimorar a tecnologia. Um dos maiores desafios é aumentar o alcance do sistema. Na fase inicial, o laser destruía drones a poucos quilômetros, mas a meta é ampliar essa distância em até 2 vezes. Novas lentes e fontes de energia mais potentes podem tornar isso possível. Imagine interceptar os inimigos ainda no começo do voo. Isso elevaria em muito a proteção de nossas bases e tropas. O impacto dessa arma é imenso. Os drones são a nova moeda barata da guerra para o inimigo, usados em massa para ataques rápidos e de baixo custo. Se conseguirmos neutralizar essa ameaça, o adversário terá que repensar toda a sua estratégia, gastando tempo e recursos preciosos. Um analista militar destacou que tirar essa vantagem dos oponentes pode virar o jogo completamente a nosso favor. E há uma ironia surpreendente nessa história. Nos anos 80, experimentos com potentes feixes de luz eram desacreditados e deixados de lado por limitações técnicas da época. Agora, décadas depois, essas ideias esquecidas ressurgem como a base de um sistema que pode mudar o rumo do conflito. Os engenheiros afirmam que, sem o avanço dos materiais modernos e da tecnologia digital, esses antigos projetos jamais passariam de relíquias de museu. Mas nem tudo é simples. Os efeitos colaterais desse sistema ainda deixam muitos questionamentos no ar. O que exatamente está acontecendo quando o laser age? Quais são os riscos ocultos dessa arma futurista? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, mas ainda é um mistério velado nas sombras da guerra. Nos campos de batalha, a agilidade das inovações tecnológicas é crucial. Recentemente, pesquisadores têm se concentrado em desenvolver uma revolucionária tecnologia de defesa aérea baseada em lasers que promete mudar a dinâmica das guerras modernas. A prioridade é garantir um sistema de combate estável, ainda que isso signifique sacrificar temporariamente a conectividade civil. Mas será que essa nova tecnologia poderá ser replicada pelo inimigo? A resposta gera tensão. Os militares acreditam que a combinação de antigas inovações soviéticas e novos materiais pode criar uma barreira quase impenetrável. A verdade é que, apesar da possibilidade teórica de cópia, os especialistas afirmam que tal tarefa demandaria meses, ou até anos. Criar um sistema que funcione requer não apenas o entendimento profundo da tecnologia, mas acesso total aos dados originais. Um engenheiro que faz parte do projeto explicou que pequenas falhas em seu design podem torná-lo totalmente ineficaz. O progresso recente em materiais resistentes às altas temperaturas, antes um obstáculo, agora parece ter superado essa barreira, permitindo que a tecnologia chegue a um estado de prontidão para o combate. Com isso, a nova defesa aérea poderá futuramente interceptar alvos como mísseis de cruzeiro, desde que seu sucesso seja comprovado em larga escala nas operações. Especialistas estão otimistas, afirmando que a eficácia desta nova abordagem pode transformar a luta contra ameaças altamente tecnológicas. Como será a implementação definitiva desse sistema? E como o inimigo reagirá à revelação de tal avanço? Essa nova era de combate está surgindo. Mas os desafios são imensos e o relógio está correndo. Pode essa tecnologia realmente mudar o jogo nos conflitos armados, ou ainda enfrentar obstáculos inesperados? Esta nova tecnologia promete reduzir drasticamente a ameaça de drones inimigos, que continuam a ser um problema significativo nas operações militares. As tropas estão otimistas, acreditando que essa nova estratégia habilitará interceptações mais rápidas e eficazes do que os métodos tradicionais. Essa mudança pode transformar a dinâmica dos combates nas frentes de batalha. O plano de implantação da nova laser defensiva não se limita à linha de frente. A proteção de alvos estratégicos no território interno, frequentemente visados por drones hostis, receberá especial atenção. As instalações de defesa estão programadas para serem posicionadas ao redor de infraestruturas vitais, como armazéns, centros de comando e complexos industriais militares. Isso formará um verdadeiro escudo laser,
projetado para neutralizar ameaças antes que atinjam seus alvos. É uma medida urgente, especialmente com o aumento das tentativas de ataques profundos no território. Por outro lado, a inteligência adversária parece estar se adaptando a essa nova realidade, intensificando o lançamento simultâneo de múltiplos drones. A expectativa é que essa estratégia sobrecarregue o sistema de defesa, forçando-o a dividir sua atenção entre diversos alvos. Contudo, os engenheiros envolvidos no projeto asseguram que a nova instalação foi projetada para gerenciar ataques em massa de forma eficaz. Um dos desenvolvedores destacou a capacidade do sistema de redirecionar rapidamente o feixe de uma ameaça para outra, mantendo um ritmo elevado de operação sem superaquecimento. Intrigantemente, o sucesso da nova tecnologia não apenas chamou a atenção dos militares, mas também despertou interesse internacional. Relatos não confirmados indicam que agências de espionagem de várias nações tentam reunir informações sobre essa nova arma. Há rumores de que especialistas estrangeiros solicitaram acesso aos destroços dos drones abatidos, com a intenção de compreender a natureza dos danos inusitados que foram observados. Entretanto, todos os dados sobre essa tecnologia permanecem sob supervisão rigorosa e são mantidos em sigilo absoluto. Assim, a situação se mostra tensa, à medida que o futuro das operações aéreas se reconfigura com intervenções belicosas e tecnológicas. Como esta batalha invisível pelo domínio aéreo se desenrolará nas próximas semanas? A pressão aumenta e os desafios se multiplicam.